Fala pessoal, tudo bem? Eu quero ver se eu consigo fazer para vocês aqui um vídeo que vai fazer com que você tenha uma assertividade muito melhor aqui no gráfico. Se pelo menos você entende um pouco de Fibonacci, que seria isso aqui, um pouco de Fibo, uma retração de 50% com 61,8. Fibonacci serve para isso, mas você precisa conseguir entender suporte, resistência, né? Entender de suporte e resistência. Aqui nesse livro, é o livro A Bíblia do Candlestick. É um livro muito bom que nos ensina a entender os padrões de candle junto com a movimentação do gráfico. E aqui ele está mostrando uma movimentação de rompimento, retração e continuidade, que seria o RRC. Vou colocar aqui, ó, RRC. Escrever aqui para que vocês entendam o que é RRC. Escrever aqui embaixo aqui mesmo, ó. Aqui, ó. Rompimento, retração, retração e continuidade. Isso é o RRC. Então o que quer dizer, cara? O que quer dizer? Quer dizer que aqui, ó, nesse exemplo que ele está dando de um gráfico, onde você vai tentar identificar isso no gráfico no momento da operação, aqui houve um respeito do gráfico, certo? E um suporte. O gráfico rompeu. Veio buscar aqui embaixo, né? Criou um outro suporte. Aqui. Quando ele volta no suporte que se tornou uma resistência, que seria o princípio da bipolaridade, ele cria um padrão de pin bar, que é esse candle aqui. Entendeu? Então o que a gente tem aqui casando nessas confluências? A gente tem as médias móveis do período 21, né? Passando aqui, ó. Ó, tá passando aqui. Junto com a Fibo, que seria 50% nessa resistência, mais a 61,8, que veio buscar o pavio aqui, deixou um pavio na 61,8. Cara, tem uma grande probabilidade enorme aqui de dar certo essa entrada, numa venda, entendeu? Abrindo aqui um padrãozinho de um pin bar. Então, isso, cara, entendendo de Fibo um pouquinho, entendendo um pouco de suporte e resistência, entendendo um pouco desse rompimento, retração e continuidade, vendo esse gráfico nesse sentido, né? Aqui, ó. Vendo esse tipo de gráfico aqui, entendendo isso lá, você já tem uma entrada. Então, você vai ter que fazer o quê? Colocar lá no seu gráfico médias móveis período 21. Vai ter que entender do suporte e resistência, ver onde tem um suporte e uma resistência, como ele está mostrando aqui, né? Não é esse aqui, aqui, ó. Como ele está mostrando aqui, ó, um suporte. Tu vai ter que identificar um rompimento, para que esse rompimento torne essa linha uma resistência, para que quando o gráfico, depois que ele bateu aqui embaixo, criando um outro suporte, suba aqui de novo, ele se encontre com essa confluência nessa resistência, né, que era um suporte, mais as médias móveis do período 21, com mais 50% e 61,8 da Fibonacci, fazendo um padrãozinho de candle na região, que é esse pin bar, que tem outros nomes também, que pode ser uma estrela, a estrela da manhã, né, mas ele é um pin bar, é um martelo, né. E então aqui tem uma confluência muito forte para uma entrada muito boa. Você entra aqui, ó. Depois dessa retração, você tem duas possibilidades de entrada. Você tem a entrada aqui numa retração, usando a Fibo, né, como eu te falei. Você tem uma entrada aqui também, se o gráfico chegar, que seria nessa resistência, que se tornou uma resistência, né? E você pode também pegar aqui
para a próxima vela numa venda aqui, ó. Porque o gráfico ele tende a fazer isso aqui, ó. Ele pode fazer isso aqui, ó. Abrir aqui, ó. Abriu uma outra vela aqui. Porque ele já tocou nessa resistência, ele já fez um movimento de RRC. Ele já fez um movimento de rompimento, retração, e agora ele vai fazer uma continuidade. Então, estude sobre... Vou marcar aqui para vocês. Estude sobre... Pera aí, deixa eu fazer um negócio aqui que vai ficar muito melhor. Aqui, ó. Ó, estude sobre... Estude sobre Fibonacci. Estude sobre suporte e resistência. Resistência. Estude sobre estrutura de gráfico. Para que você entenda do RRC, que é rompimento, retração, e continuidade. O que mais? Fibonacci, suporte, resistência, estrutura de gráfico para que você entenda o RRC, rompimento, retração, continuidade e o padrãozinho de candle. Estude também sobre padrão de candle ou vela, e mesma coisa. Cara, você conseguindo entender esses pontos, conseguindo entender esse ponto, Fibonacci, suporte e resistência, estrutura de gráfico, rompimento, retração, continuidade, RRC, padrão de candle, de vela, na região que você vai identificar com a Fibo, com o suporte e resistência, e você pode também colocar, né? Pode também casar ali também uma médias móveis, que também vai te ajudar nessa confluência. Então tudo isso vai fazer um casamento, vai se conjugar para te dar uma confluência pro mesmo ponto de entrada, entendeu? Então era isso, eu queria mostrar para vocês isso, tá? Não tem nada de gráfico aqui, eu operando, mas tem como você ver e estudar sobre isso, que vai te ajudar muito, tá? Vai fazer com que a sua assertividade melhore muito. Então, se esperando o gráfico mostrar isso pra você, mas para isso você precisa estudar e entender ele mostrando isso pra você, você consegue fazer a entrada mais certeira e a assertividade vai ser muito melhor, tá bom? Fica aí a dica pra vocês. E curte aí, ajude aí no canal aí pra crescer, né? Fui.